AudioJungle. Olá, olá. Tudo bem? Tudo bem, gente? Vamos para a nossa live das 19 horas, né? Hoje teremos uma live internacional aqui no nosso perfil da SPM, né? Já vou me apresentando, então, a todos. Antes de apresentar os nossos convidados, né? Hoje teremos 2 convidados. Vamos lá. Estou aguardando a entrada dos nossos convidados. Olá! Oi, Alexandre. Oi, boa noite. Poxa, Boa que noite. alegria! Nossa, que alegria! Vocês não sabem a alegria que eu tenho em receber vocês aqui comigo, numa casa que eu adoro, né? A instituição, a SPM é uma instituição maravilhosa. Em todos os lugares do Brasil onde eu já dei aula para a SPM, ela é referência. Vocês conhecem, vocês são aqui de Portugal, mas vocês já ouviram falar muito sobre a SPM, né? Então a SPM abriu para a gente agora essa oportunidade, né, dos professores fazerem uma live e convidarem as pessoas, então, que eles admiram, né, que possam trazer para a SPM também esse valor. E obviamente vocês são pessoas que moram no meu coração, né? Também são aqui de Portugal, mas fazem também muito trabalho aí no Brasil. E eu pensei diretamente em vocês, né, para falar principalmente sobre o tema da nossa live de hoje, que é a questão da autoridade. Então, nada como chamar exatamente pessoas que eu considero que têm grande autoridade em cima desse assunto, ensina isso e faz com que outras pessoas também tenham a autoridade em cima dos assuntos que elas gostariam de promover e que elas tenham interesse, né? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho rapidinho sobre vocês, porque eu quero introduzir vocês e aí depois a gente vai começar a conversar. Pode ser? Pode ser, senhoras primas. Então, vamos lá. Então, o meu nome é Regina e eu sou a diretora da empresa, da agência Get Digital, que existe aqui em Portugal e existe no Brasil também. Nós somos uma agência de marketing, mas fazemos essencialmente marketing muito direcionado para objetivos concretos. Trabalhamos muito focado em vendas. Sou especialista em marketing digital, em neuromarketing, neurovendas, comportamento do consumidor, marketing emocional, uma série de variantes do marketing, todas elas muito focadas no consumidor, ou pelo menos eu estudo mais a parte focada no consumidor porque é aquela que mais me apaixona para trabalhar. Eu sou o Paulo Faustino, sou diretor de operações da agência Get Digital, sou especialista em marketing digital, trabalho na área há sensivelmente 13 anos. Sou autor do livro Marketing Digital na Prática, que está disponível em Portugal e no Brasil, e sou um apaixonado por marketing digital e por vendas. Legal. Gente, eu vou falar rapidinho. Desculpa eu tirar o olho da tela aqui, mas é que vocês têm um currículo muito extenso e eu não consegui gravar tudo. Então, assim, ó, eu vou utilizar os meus recursos aqui. Você não tem tudo, você só tem uma mini bio, né? Mini bio. Mas pra gente estar aqui com a cedência da SPM, né? Pô, pelo menos a gente tem que fazer jus a isso, né, gente? Então, assim, ó, a Regina, tá? Vocês podem acessar também o perfil da Regina, tem coisas fantásticas no perfil da Regina, que é no @Regina Santana, então indico a todo mundo também que vai lá, dá uma checada dentro do perfil dela, dá uma conferida, tem várias coisas legais. A Regina é CEO da empresa Get Digital, como ela falou, aqui em Portugal e no Brasil, cofundadora da conferência de marketing e empreendedorismo Think Conference. Apaixonada pelo empreendedorismo, marketing e comunicação, especialista em neuromarketing, neurovendas e comportamento do consumidor. É certificada em Digital Marketing Strategy pela Harvard University, dos Estados Unidos, e treinadora em neurovenda certificada pela Clark Academy da Colômbia. A Clark é do Johan, né? É, exatamente. Gente, a Clark é do Johan. Então, assim, ó, quem não tá nesse nosso mundo, tá? E não conhece o Johan, vocês têm que conhecer o Johan, né? Então, assim, vocês já sabem o background que está por trás das formações da Regina e também do Paulo, que eu sei que o Paulo também tem a formação na Clark, né?
Vou apresentar então o Paulo Faustino. Paulo Faustino também, né, tem um perfil fantástico no Instagram, enfim, no Facebook. Né, eles trabalham muito bem essa operacionalização das redes sociais, que é basicamente o tema da nossa live de hoje. Então vocês acessem ali no @Paulo Faustino também, para conhecer bastante o perfil dele. E são pessoas maravilhosas, extremamente disponíveis. Façam as perguntas, eles respondem todo mundo, por incrível que pareça, alguém que tenha 160 mil seguidores consegue responder às perguntas das pessoas, tá? Então, o Paulo Faustino é considerado um dos maiores especialistas em marketing digital e marketing de afiliados à língua portuguesa. Paulo conta com um currículo de mais de 10 mil alunos nos seus cursos e mais de 350 mil seguidores nas suas redes sociais. É autor do livro Marketing Digital na Prática, como ele já comentou há pouco. E o livro é um dos livros mais vendidos dentro desse segmento aqui em Portugal e no Brasil também. Junto com a sua equipe, já faturou mais de 3 milhões de euros. Gente, a gente está falando em 3 milhões de euros, tá? Imagine alguma coisa em torno de 3 milhões vezes 6,50 que está hoje, tá? Eu vou deixar vocês calcularem isso. 19. A internet já ajudou... Exatamente. E já ajudou os seus clientes e alunos a faturarem milhões com seus produtos e serviços também. O Paulo ajuda empresas de todo o mundo a gerar mais tráfego de vendas online. É reconhecido como um dos profissionais mais influentes da área de marketing digital e marketing de afiliados da língua portuguesa. É professor de marketing digital e redes sociais em diversas universidades em todo o país e também é certificado pela Universidade do Uri, né? Bom, gente, o que nos trouxe até aqui, né? O que nos fez a SPM abrir as portas para a gente ter esse momento aqui que é bem bacana, foi um assunto que eu acho extremamente relevante para todas as áreas, né? Principalmente na internet, né? Principalmente quando a gente volta a falar de um mundo mais digital, de um mundo mais virtualizado, ao qual todos têm acesso, ao qual todos sabem muito de tudo, né? E a qual todo mundo tem opinião para tudo. Então, assim, é muito engraçado porque a gente se expor dessa forma e falar sobre um determinado assunto, a gente percebe que são poucas pessoas que acabam fazendo com isso. Mas, para dar opinião, a gente vê que tem milhões e milhões de pessoas. Eu fico com um pouco de pena dos virologistas nesse momento, porque tem tanto virologista que sabe tudo sobre isso. Então, assim, como é que a gente pode criar autoridade em um mundo onde existe muita gente? E a gente percebe, inclusive, que tem pessoas que têm um forte conhecimento e, às vezes, tem pessoas que não têm um conhecimento assim tão aprimorado, né? Mas tem lá a sua rede repleta de seguidores. E como é que a gente consegue trabalhar isso? Eu gostaria de ouvir primeiramente um pouco dentro da visão de vocês, sobre como vocês enxergam esse mundo, né? E como é que vocês enxergam esse conceito de autoridade? O que é autoridade para cada um de vocês? Bem, eu acho que falávamos, foi hoje que a gente falou sobre isto. A autoridade vem de algo que não é o ser especialista, porque não são as pessoas que são mais especialistas, muitas vezes, que têm mais seguidores. A autoridade é o valor percebido, é aquilo que as pessoas percebem em você. Então, se você for muito bom a passar a sua mensagem, for percebido como um especialista, pode ter muito mais seguidores e pode ter uma rede muito maior e pode até vender mais do que alguém que efetivamente é um especialista, não é? Então, o ter autoridade não vem do ser especialista, vem da forma como nós fazemos com que percebam a nossa capacidade, o nosso conhecimento. E há pessoas que são muito melhores a fazer passar essa imagem do que propriamente serem especialistas na área. Então, daí haver muita gente que às vezes a gente olha e pensa como é que é possível aquela pessoa ter tantos seguidores e ser vista como um especialista. Porque o que é importante aqui é o que as pessoas percebem daquilo que nós fazemos e não propriamente aquilo que nós fazemos para depois nos tornarmos um especialista reconhecido. E isso pode ser às vezes um bocadinho chato, porque nós sabemos, o Alexandre também sabe, nem sempre são as pessoas que têm mais seguidores, que têm mais rede maior e que vendem lá e que fazem aquelas coisas com muita gente que são efetivamente os melhores especialistas. Às vezes estão a dizer barbaridades e nós sabemos que estão a dizer barbaridades, mas a rede deles vê-os como especialistas.
Para mim, a autoridade é muito mais que isso, por isso é que eu sou um bocadinho diferente em alguns comportamentos em que eu procuro pessoas diferentes, em que eu procuro seguir pessoas diferentes, aquelas que não têm muitos seguidores, mas que efetivamente dá para estudar quem são, perceber o que é que fazem, os resultados que elas têm, como é que elas têm esses resultados. E eu sigo muita gente e leio muitos livros que normalmente não são daquelas 10 ou 15 pessoas que toda a gente na área segue. Eu tento fugir o máximo que eu consigo Até porque... e pesquisar todos os dias para encontrar pessoas que não são aquelas que toda a gente... Até porque a Regina é aquariana, portanto, se todo mundo está indo para a esquerda, ela vai para a direita. É verdade, também sou muito aquariana. Muito bom. Nem que seja por teimosia. E você, Paulo, o que diz pra gente? Toda a gente vai, eu não quero. Toda a gente tem, não é isso que é para mim. É isso aí, é isso aí. Tem que estar onde tem menos pessoas, né? Quer dizer que Olha, lá mas tem original, nichos. né? É Originalidade. isso aí. Ela só está isso aí. comigo porque foi a única que quis. Já que ninguém quer, eu fico, tá? Muito bom. Cara, para mim, E você, Paulo? Cara, para mim, a autoridade depende do conceito de autoridade. Ok? Ok. Porque uma coisa tem a ver com, imagina, nós podemos pôr autoridade em vários contextos. Se for, imagina, se for um professor dentro de uma universidade, a autoridade é uma coisa. Se for um profissional nas redes sociais, a autoridade é outra coisa. Se for você no seu mercado de trabalho, a autoridade é outra coisa. Porque assim, na realidade, muitas vezes confunde-se popularidade com autoridade. Principalmente nas redes sociais, que são duas coisas completamente diferentes. E por isso é que nós temos muitas situações, como aquela que ficou muito célebre agora no ano passado, daquela influencer que não conseguiu vender 20 camisetas ou 30 camisetas para uma marca e tinha 2 milhões de seguidores no Instagram. Porque isso é popularidade, não é necessariamente autoridade. A autoridade é quando você tem a capacidade de influenciar a tomada de decisão dos outros. Eles vão seguir aquilo que você diz e vão seguir aquilo que você recomenda fazer. E eles vão seguir as suas pegadas, porque eles te veem como um líder, eles te veem como alguém que tem autoridade para falar sobre aquele assunto ou para recomendar alguma coisa dentro daquele assunto. A realidade é, dominar o Instagram e crescer no Instagram ou em qualquer outra rede social é fácil. E é fácil por uma razão simples. A grande maioria dos conteúdos altamente superficiais tendem a atrair muita gente. Porque a grande maioria das pessoas não quer a profundidade. Principalmente quando falamos de redes sociais. Se você colocar uma coisa muito mais técnica numa rede social, o número de curtidas vai lá para baixo. Porque as pessoas não querem essa profundidade nas redes sociais. Porque o mindset delas, quando elas estão no Instagram, ou estão no Facebook, ou em qualquer outra rede social, é, efetivamente, entretenimento, desligar o cérebro, curtir, ver alguma coisa bacana e por aí vai. E não propriamente estudar. São duas coisas muito distintas, né? Então, temos que ter sempre em consideração esta questão da autoridade e não confundi-la com popularidade. Porque o facto de a pessoa ter muitos seguidores nas redes sociais não significa que ele vende mais do que alguém que tem 2.000, 3.000, 5.000 seguidores. Antes, pelo contrário. Então, essa confusão ela é muito comum, inclusive, para quem acessa a rede social. Porque a grande maioria das pessoas ela entende a rede social como um ambiente de entretenimento, né? Mas, obviamente, vocês sabem que a rede social ela não tem nada de entretenimento. Ela é um negócio extremamente poderoso, influenciador de opiniões, né? E quem trabalha, obviamente, com rede social conhece o poder e o potencial da rede social e sabe que isso é muito sério em relação. Mas, obviamente, nós vendemos as nossas informações, em contrapartida, nós temos esse serviço de entretenimento. Então, o que acontece? As pessoas, o que a gente sabe é que o ser humano em si, ele também gosta muito da questão da hierarquia. Ele gosta muito de procurar um líder, um alfa, né? Alguém que o direcione, alguém que o mentorize de alguma forma. E eu vejo, na questão da mentoria,
algo mais próximo à autoridade que a popularidade. Porém, a popularidade, ela tem uma função que é uma função extremamente poderosa também no nosso cérebro, que é a própria questão da familiaridade. Quando você é popular, muitas vezes você tem mais credibilidade do que alguém que tem a expertise ou a popularidade, né? A gente vê, por exemplo, propagandas sobre, sei lá, câncer de mama, vamos dizer assim, e aí você tem um ator que veste um jaleco de médico e fala o texto de um médico. E ele tem mais impacto que o próprio médico falando, que é uma pessoa totalmente desconhecida, que não lida muito bem com a câmera. Então, assim, o que as pessoas querem realmente alcançar? Elas querem a popularidade ou elas querem a autoridade? Você pegou num ponto que eu ia falar também e que para mim é a chave nessa situação, que é a sua capacidade de passar o conhecimento que você tem. Você pode ser o cara mais expert do mundo. Se você vier para as redes sociais e não souber comunicar, já era. Você vai ser ultrapassado muito rapidamente. E esse é o grande diferencial do garoto de propaganda que vai falar o discurso do médico. Porque ele cria muito mais empatia e ele cria muito mais rapport com aquela audiência do que o médico. Se você trouxer um médico, o cara vai ficar ali. E vai falar a linguagem dele. É uma linguagem muito mais técnica, provavelmente, do que aquela que quem está do outro lado precisa de ouvir. Porque nós, quando comunicamos em redes sociais, é completamente diferente, por exemplo, de dar aulas. Porque nós temos uma matéria para dar e ela tem que ser passada. Nas redes sociais é tudo diferente. Isto não é entretenimento, são plataformas que dão muito trabalho. Grande parte das pessoas que estão nas redes sociais estão a trabalhar, não estão só a consumir entretenimento, mas nós temos que trabalhar, temos que vender, temos que passar a mensagem de uma forma que ela seja entendida de forma tão leve que quem está com o mindset de entretenimento na rede social não sinta maçado, não sinta que aquilo é pesado, sinta que pode consumir aquilo mesmo numa rede social, mesmo sendo conteúdo mais prático, mais técnico, mais importante, mas que consegue ser passado de uma forma leve. Quando nós tentamos complicar e falar de forma mais técnica, nós vamos afugentar as pessoas, porque as redes sociais foram feitas, e é assim que elas têm que ser entendidas, como o local onde, quando nós não queremos pensar, nós vamos a uma rede social. Quando nós estamos mais cansados no trabalho, o que é que nós fazemos? Abrimos uma rede social. Quando nós estamos em casa muito cansados, abrimos uma rede social. Então, nós estamos a dizer ao nosso cérebro que nós vamos ali fazer qualquer coisa para descansar a mente. Se nós encontramos conteúdo que nos vai fazer esforçar a nossa mente, nós fugimos. Não é isso que nós estamos a querer naquele momento. É preciso ter muita capacidade para conseguir entender como é que eu passo uma mensagem complexa, técnica, trabalhosa ao meu consumidor, de uma forma que o cérebro dele a interprete como uma coisa simples e leve naquele momento, naquela plataforma. E isto é muito mais complexo do que o que parece. É muito mais fácil ganhar popularidade do que ganhar autoridade, não é? Porque popularidade nós conseguimos até com fotos bonitas, não é? A gente tira umas fotos bonitas. Então, quando é mulher é mais simples ainda, não é? E é fácil ganhar popularidade. Ganhar autoridade é uma coisa muito mais complicada e daí muitas vezes ser mais fácil conseguir-se com um ator que sabe transmitir uma mensagem do que com uma pessoa que é técnica que depois não sabe passar essa mensagem. Porque você pode ser muito bom naquilo que faz e nem por isso tem que ser muito bom a comunicar, não é? Sim, o que nós temos mais são excelentes profissionais que depois são convidados, por exemplo, para dar aulas e eles são péssimos professores. Porque nós sermos bons na nossa área não significa que nós sejamos bons professores, são coisas completamente diferentes. E isso é o que acontece nas redes sociais. É depois qualquer pessoa achar que consegue gerir uma rede social porque ela é de acesso a toda a gente, porque qualquer pessoa cria uma conta, porque qualquer pessoa aprende a fazer um anúncio. Só que mais que saber qual é o botão onde se carrega, é saber como é que a gente consegue chegar à mente do nosso consumidor. E isso é bem mais complexo. Não, e esse ponto ele é fundamental
para que você crie a sua própria identidade e o seu próprio propósito quando entra numa rede social. Né? Principalmente se você tem um perfil profissional. Claro, se você tem um perfil de usuário, é normal, você vai seguir quantas pessoas vocês quiserem. Você vai colocar lá a foto da família, brincando com um bebê em casa, brincando com o cachorro e tal. Tá tudo certo, é um entretenimento. Mas se você tem um perfil mais profissional, eu acho que é válido estudar, pelo que eu entendo então, pelo que vocês estão me dizendo, o melhor desses dois mundos, tentar aproximar o melhor dos dois mundos, né? Ao mesmo tempo que você demonstra essa autoridade, pelo menos para quem te acompanha, né? Talvez você não parta aí de 20 mil, 30 mil seguidores, mas eu acho que você vai... É um caminho que é infinito de conquistas. Você vai sempre conquistando, né? E as pessoas vão lhe avaliando se esse conteúdo é pesado demais, elas mantêm. Se elas querem aprender, elas ficam. Então, aquela questão de você se preocupar com o seguidor quando você busca autoridade, ela parece que não conversa muito com o perfil de quem procura popularidade. Sim. Né? Eu acho que seria esse o parâmetro, né? Mas, claro, dá para fazer trabalho para os dois lados ou você pode buscar a autoridade e ter esse treinamento de popularidade também, ou seja, se tornar mais simpático para a rede social. Existe esse caminho, assim, como é que isso funciona? Existe, claro que existe. E... Eu vejo pelo teu perfil, né? Aquela imagem com um unicórnio na piscina, nossa! Então, quer dizer, eu vejo que você tem essa questão da simpatia muito aflorada. Isso, assim, é uma coisa de brincar com o público e passa a mensagem. Isso é extremamente complexo de fazer. Né? A gente sabe que é complexo de fazer porque você trata com assuntos extremamente complexos, sérios e que as pessoas querem saber e de uma forma divertida ao mesmo tempo, né? E esse resultado é o que todo mundo busca. Mais ou menos, mais ou menos. Por uma razão. Para você fazer algumas dessas coisas, você não se pode levar demasiado a sério. Okay. Mas para viver ninguém se pode levar demasiado a sério. Eu não me levo demasiado a sério. Eu ponho a foto ao cowboy, eu ponho a foto com a peruca rosa, eu ponho esses trancos todos. Cara, eu estou nem aí. Não, porque eu sou assim naturalmente. Eu não tenho que tentar ser assim. Ok? Agora, por exemplo, eu estou a controlar a quantidade de palavrões que eu digo. Já estamos falando há 30 minutos. Só porque estamos no perfil de uma escola. Estamos no perfil de uma escola, não pode. Eu estou controlando. Mas eu sou naturalmente assim. Mas isso é importante. E quando falamos de popularidade, não existe mas aquilo que você precisa fazer é dar às pessoas aquilo que elas querem consumir. E muitas vezes nós não damos por teimosia aquilo que as pessoas querem consumir, e aqui entramos num paradigma super interessante. E eu já passei por aí, e foi esta bela donzela que me fez perceber isto de um outro ponto de vista, que é, quando você é muito bom numa coisa, você tem tendência só para falar para o topo da pirâmide. É como se você só estivesse falando para especialista mega, super, hiper, blá, blá, blá. Só que você está falando com 5% da audiência. Só que o volume está na base da pirâmide, que são as pessoas que estão começando agora. 80% das pessoas que estão na internet, elas estão começando. Elas não têm consciência do problema, elas não andam à procura de soluções, elas precisam de começar. Só que para falar para a base da pirâmide, você precisa descer uns degraus. Você precisa de falar de coisas simples, de coisas básicas. Tá? Pondo aqui no vosso contexto. Aquela conversinha, né, das cores, da influência das cores nas marcas e essas coisas. É um conteúdo superficial. Mas é um conteúdo que ajuda as pessoas que nunca viram nada sobre neuromarketing
ou sobre psicologia das cores, ou seja o que for, de elas começarem a introduzir aquilo, não é? É básico? Dá para falar de coisa mais complexa? Dá. As pessoas vão perceber? Não. É muito, às vezes, o ego. Porque quando nós somos bons em alguma coisa, quer nós queiramos, quer não, nós somos todos humanos, e quando nós somos bons em alguma coisa, é importante até que a gente sinta isso, não é? E depois é preciso gerir esse ego, que é, eu posso ser muito boa numa coisa e eu posso escolher falar disso com quem é bom nisso também, ou em quem está interessado nisso, ou querer ir falar disso para as redes sociais e querer que toda a gente ache o máximo e que toda a gente me siga. E isso não vai acontecer, porque só eu é que sei o que é que eu estou a falar, ou eu, ou uma minoria de pessoas, as pessoas não vão ficar entusiasmadas. E na realidade, quando nós queremos ajudar, nós não podemos pensar que toda a gente sabe o mesmo que nós. Porque nós também não sabemos o mesmo que as outras pessoas. Há áreas onde aquilo que é muito básico para um profissional, para mim, é uma coisa extremamente complexa. Então, eu tenho que olhar para a minha audiência como alguém que quer crescer. E se alguém quer crescer, precisa de começar pelo mais simples. E normalmente, nós, porque somos seres humanos, nós não aceitamos que sabemos pouco. Nós achamos sempre que sabemos mais do que aquilo que sabemos. E nós sabemos isso, não é? Então, se eu perguntar, é fácil para mim, que é, eu vou contratar pessoas e a gente faz uma entrevista para contratar pessoas e toda a gente acha que sabe mais do que o que sabe. Que é a realidade deles. Está tudo bem. Mas depois, quando chegam ao local de trabalho, ficam muito aflitos porque afinal eles achavam que sabiam aquilo, mas não sabiam. Ou sabiam muito pouco, ou de uma forma muito superficial. Então, nós achamos sempre que sabemos mais do que aquilo que sabemos. Se eu disser a alguém que tu não sabes e eu vou-te ensinar, a pessoa vai ficar muito ofendida. Mas se eu começar a falar com ela do básico, ela vai evoluir e vai se sentir muito agradecida por isso, não é? Então, é preciso perceber muito mais do que redes sociais ou, como dizia o Mar há pouco, fazer a persona. Não, eu posso fazer a minha persona e eu chegar à minha persona exata. Porque isso não vai mudar nada. Eu preciso de saber como é que eu falo com aquela persona. E isso é a parte mais difícil, é saber como é que nós falamos com as pessoas. E depois falar com as pessoas é uma coisa que não é estático, não é? Porque nós não somos seres estáticos, a nossa evolução é constante. Então, o mundo influencia a forma como nós interpretamos as mensagens. Aquilo que era a mensagem ideal no ano 2019 deixou de ser a mensagem de venda ideal no ano 2020. E não é a mensagem ideal de venda no ano 2021, porque as emoções da população estão completamente diferentes. As necessidades da população estão noutro patamar. Não estão melhores nem piores, estão diferentes. Então, mais do que ser autoridade, mais do que conhecer como é que eu faço a minha persona, como é que eu faço um anúncio, como é que eu faço um post, é como é que eu chego às pessoas. Como é que eu acho que às vezes é preciso um nível de humildade tão grande, sei que eu digo que tem muito a ver com egos, para interpretar as coisas mais simples e não aquelas que nós aprendemos que são muito especiais e muito técnicas. Não, é ir à questão mais simples do entendimento do ser humano, até de nós próprios, não é? Fazer um exercício de nos entendermos a nós próprios para conseguirmos perceber como é que o outro também estará e esta luta entre o ego e aquilo que é realmente importante, quando nós começamos a trabalhar com a autoridade, torna-se extremamente difícil e nós trabalhamos marcas pessoais e clientes de marcas pessoais, quando nós temos esta noção. Um cliente, quando é um especialista, é muito difícil para ele conseguir comunicar com a audiência e ganhar popularidade, ou melhor, ganhar... sim, por popularidade ele ainda vai ganhando, mas depois ganhar autoridade... ou ele ganha autoridade, mas não ganha popularidade, porque só fala para aquelas pessoas. Não agrega mais seguidores. Porquê? Porque o assunto dele já começa a ser complexo. Ele já fala num nível muito acima daquilo que a maior parte da população precisa de ouvir. Cara, imagina um cara como esse, Stephen Hawking. Cara, imagina um cara desses escrevendo um livro de física, para você entender física. Cara, não dá. Esse livro tem 400 páginas. Impossível. Cara, tem meia dúzia de fórmulas e todas elas com legenda. Todas elas com legenda, para que qualquer pessoa entenda.
O glossário explica coisas básicas, ok? Sim. A Coisas simplicidade é a genialidade dele, é isso aí. É isto. Você não pode ser um Stephen Hawking ensinando física e, sei lá, buracos cósmicos e essas maluqueiras que os caras lá encontram, cara, para um leigo, para uma pessoa comum. Ninguém vai entender. Para multidões. Ninguém vai entender. Você está falando... Você nunca passaria a sua mensagem. Você está falando de um universo muito pequeno de pessoas que vai entender efetivamente a mensagem. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar nesse conhecimento que você tem, e quanto mais conhecimento você tem, melhor, e trazer esse conhecimento para uma realidade onde todo mundo consiga entender. Sim, porque esse mais complexo continua a ser importante dentro de um laboratório, dentro de uma sala de aula, numa série de lugares. Atenção. Mas não dá para comunicar para massas a falar dessa forma. Não dá. E é também um sinal de humildade e profissionalismo você ter a capacidade de adaptar o seu conhecimento à circunstância para fazer com que mais pessoas entendam sobre aquele assunto ou se iniciem naquele assunto. Não, entendi. E isso é a autoridade. Entendi. Eu tenho duas questões relativas a esses ganchos que vocês deixaram aqui, mas antes eu quero falar rapidinho, né, já para quem está aqui com a gente na metade da live, sobre os 3 cursos de férias que a gente está abrindo lá. Os 3 cursos já estão confirmados, tá? Para quem não pegou o iniciozinho da live. É o curso de Psicologia do Consumo, que inicia na segunda-feira, agora. O curso de Neurociência Aplicada a Negócios, que inicia na próxima segunda-feira. E depois, na outra semana, a gente tem também a nossa formação em marketing sensorial, para quem está nos acompanhando aqui. Caso o pessoal que esteja nos acompanhando aqui queira fazer um desses 3 cursos, ou todos os cursos que estão disponíveis lá no portfólio do curso de férias da SPM, a gente tem o bônus da SPM, ela está dando um bônus aqui para a gente que assistiu a live, que é Live ESPM 2021, tá? Você vai comprar o curso lá, quem está assistindo a gente aqui agora. Quando você estiver comprando o curso pelo site, você coloca esse bônus Live ESPM 2021 e ganha 10% de valor desse curso, tá? Que você escolhe. Aqui eu estou recebendo várias mensagens e perguntas e tal, mas assim, o propósito hoje a gente não consegue responder as perguntas de hoje, tá? Então, o que eu peço para quem tem as perguntas, para que, se a pergunta for para mim, por exemplo, você entra lá no meu perfil, no @neuroexpert, e manda pelo direct, a gente vai conversando por lá, e eu juro que respondo todas as perguntas. Para a Regina, da mesma forma, acessa o perfil dela, @Regina Santana também, ela também responde. E para o Paulo Faustino também, @Paulo Faustino também, entra lá no perfil dele, e ele também responde as perguntas, tá? Como a gente tem um tempo, de certa forma, limitado aqui, e também não é o nosso propósito, a gente não está fazendo uma live para a gente está fazendo uma live para a SPM, a gente tem que falar sobre o nosso tema, até porque milhares de relações têm esse tema com milhares de assuntos e milhares de negócios, né? Então, se a gente não foca aqui, por a gente, eu sei que o Paulo e a Regina passariam aqui horas conversando com a gente, né? Mas não é esse o propósito. Então, a gente tem que manter esse foco, né? E a gente tem aqui alguns roteiros que a gente tem que cumprir também. Enfim, dei a mensagem. Eu tenho 2 coisas que eu gostaria de falar dentro desse gancho que vocês passaram. O primeiro gancho é o desenvolvimento da confiança também. Eu acho que a confiança é algo importante, né? A maneira como você começa a falar e aquela pessoa percebe que conectou, né? Que conectou com você. Então, para vocês, isso já está natural, a gente percebe, vocês começam a falar, a gente já cria esse vínculo, né, emocional com vocês, que é algo extremamente importante, a gente sabe, a gente trabalha isso, e vocês fazem isso de uma forma mais natural. Mas a gente percebe que tem muita gente que está procurando entender como isso funciona e, de certa forma, se policiar para tentar passar isso e que muitas vezes não fica natural. Então, assim, primeira pergunta, como é que a gente desenvolve como é que vocês fazem para desenvolver essa questão da confiança e desse vínculo emocional? E a segunda pergunta é a manutenção da expectativa que os seus seguidores têm em relação ao conteúdo que você está fazendo. Porque, assim, a gente percebe que vocês postam coisas da vida particular de vocês, e isso é bacana para conhecer principalmente o lado humano da Regina, o lado humano do Paulo, que eu acho que é o objetivo de vocês também, porque nem tudo é
conteúdo, nem tudo é o lado profissional. Às vezes a gente quer se divertir um pouquinho e consegue entender esse lado. Mas entender a expectativa desse público, ele é fundamental para vocês não perderem o foco também. Então, isso também faz parte dessa manutenção da própria autoridade que se tem, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento da confiança e se isso, dessa manutenção da expectativa, faz sentido ou não faz sentido. Deixa-me só falar primeiro. Tu falas da confiança. Eu vou só responder aqui uma coisa. Aquilo que você fala que nós criamos, aquela empatia, naquele vínculo emocional, isso não é criado pela Regina profissional ou pelo Paulo profissional. Isso é criado pela Regina, pessoa, e pelo Paulo, pessoa. Porque se eu não for assim, eu não vou ser assim em área nenhuma, nem sequer na área profissional. Então, esse vínculo é criado por mim enquanto pessoa. E é isso que é preciso, que as pessoas querem, é isso que é preciso transmitir. Nós não podemos fechar-nos apenas ao eu profissional, porque quem nos segue, quando a marca é uma marca pessoal, quando nós falamos de nós enquanto marca, nós precisamos entender que as pessoas seguem-nos a nós, não só enquanto profissionais, mas enquanto pessoas. Porque se eu for uma grande profissional, mas não for uma boa pessoa, eu vou perder muitos dos meus seguidores, porque essa empatia vai-se perder. Vais-me perder a mim também. Duvido. Então, muitos dos nossos seguidores não são nossos seguidores pelo profissional apenas que nós somos, mas pela pessoa que nós somos e pela pessoa que está por trás desse profissional. E é preciso nós darmos isso aos nossos seguidores, às pessoas que estão connosco. As pessoas não nos seguem só porque nós sabemos fazer uns bons anúncios ou sabemos comunicar com o nosso público. Elas seguem-nos porque nós somos quem nós somos. Porque existem muitas outras pessoas a falar a mesma coisa, a falar dos mesmos assuntos, a passar a mensagem à maneira delas. Portanto, há pessoas que se identificam mais com outras pessoas e não é porque um é mais profissional do que o outro. É porque um gera mais empatia que o outro. Então é porque um é um ser humano diferente do outro. E é esse que cria a empatia, é esse que cria a ligação humana. Confiança já é outra coisa. E expectativa também. Não há um segredo, não há uma chave para isso. Cada pessoa lida com a confiança de uma forma diferente. Não há um gatilho ou um botão que você aperta e você passa a ser o cara mais confiante do mundo. Sim. A confiança vai-se ganhando. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, quando comecei, principalmente com palestras, aquilo me colocava numa situação de extremo desconforto. O que é que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas vão julgar aquilo que eu estou a passar em termos de conteúdo? Será que eu estou certo? Será que eu vou ser zoado? Enfim. Será que eu vou engasgar? Será que eu vou dizer palavrão? Passa tudo pela cabeça. A minha estratégia foi, e hoje já não tenho a necessidade de pensar nisso, mas durante muito tempo foi, eu vou ser o cara que vai estudar mais, que vai saber mais, e quando eu subir ao palco, eu vou ter a certeza que 90% das pessoas que estão ali sabem menos do que eu. E se eu tiver essa certeza, eu tenho uma segurança na forma como transmito aquele conhecimento muito maior. Isso é segurança profissional. É porque às vezes nós não temos segurança em nós próprios enquanto pessoa, não enquanto profissional. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Depois o que acontece? É que a própria confiança em nós próprios vem muito dessas pequenas conquistas. Se você não tiver pequenas conquistas... Da própria maturidade também, né? Não? Também. De você receber o feedback, alguém fala alguma coisa que você não gosta, você passa por cima, você tem o seu propósito também, né? Também tem muito a ver com isso, não? Depende. Há pessoas que passam, há pessoas que não. Imagina o seguinte, eu não vou dizer o palavrão que eu estou pensando. Eu ligo o F. Eu já não, nós somos muito diferentes. Nós aí somos muito diferentes. Tem a ver também, obviamente, com autoestima, que é diferente. A forma como nós lidamos, não é autoestima, mas a forma como nós lidamos com os outros, ou com a opinião dos outros, ou com o julgamento dos outros.
Ok. Para mim não é tão simples assim. Eu fico magoada, eu ando uns dias a pensar naquilo e penso, e já não me vou expor mais porque as pessoas são más, porque eu sou muito de energias e a maldade das pessoas é uma coisa que me afeta muito, porque eu acho que afeta muito o universo e enfim. E depois andamos aqui com uns vírus que eram desnecessários, mas enfim. Isto é, eu que sou muito ligada às energias, mas afeta-me imenso. Não consigo passar da mesma forma que o Paulo passa por cima de uma ofensa ou de um comentário mais desagradável, principalmente quando eles são mesmo com o objetivo de magoar e não apenas, atenção, eu sei que não vou agradar a toda a gente, nem é esse o meu objetivo. Claro. Mas quando as pessoas ultrapassam o não concordar com alguma coisa e passam à ofensa, para mim é mais difícil de lidar do que é com ele. Mas há uma forma simples, deixa-me só, há uma diferença. Se eu for fazer uma palestra, como o Paulo estava a falar, fico muito mais ansiosa, com muito mais medo do julgamento, com muito mais medo da avaliação, com muito mais medo de me engasgar, de dizer algum disparate, de ter uma branca, que é uma coisa horrível, não é? Porque a gente faz uma palestra e fica com medo de dar uma branca e de não saber o que é que vai falar naquela hora e todo mundo vai zoar. Mas se eu fizer uma live, que às vezes tem mais pessoas do que uma palestra, eu já não tenho problema. Vamos conversar. E quando mas é tudo uma questão de mindset, porque como eu vou com o espírito do vamos conversar, é muito mais simples. Então, é sinal que eu tenho que mudar o mindset com que eu entro em determinada situação. A confiança própria, e eu acho que tem muito a ver com o seu percurso e com as conquistas que você vai tendo. Imagina, se você for aquele cara que está sempre apanhando-se da vida, está sempre apanhando no trabalho, tudo corre mal, cara, é muito difícil você ter uma boa autoconfiança. Cara, não dá. A autoconfiança não é uma coisa que se carrega num botão ou lê um livro de desenvolvimento pessoal e, cara, agora sou o cara mais confiante do mundo, eu sou espetacular. Não. Você precisa dessas pequenas conquistas, do tal reconhecimento, do tal feedback, de alguém dar aquela palmada nas costas. Cara, você foi bem, foi bacana, foi bom. Você precisa dessas pequenas conquistas. Sempre. Sim, é isso que vai ajudar o nosso nível de confiança a estar mais alto, não é? Porque não é porque a gente lê um livro e diz, está tudo dentro de você. E a gente não acha, né? Não é assim que funciona. Mas, atenção, você também tem que ser inteligente ao ponto de não se deixar sabotar pela sua falta de confiança. Em que sentido? No sentido... E também não pelo excesso, né? Não, nem pela falta, nem pelo excesso. O excesso faz de você um bobo, né? Você acha que é o rei da cocada preta. A falta faz com que muitas vezes você não faça coisas que você deveria fazer com medo do que possa acontecer. Sendo que muitas vezes você nem sabe o que é que vai acontecer. Ainda esta semana recebi uma mensagem nos stories que dizia estou a morrer de medo de fazer uma live e não entrar ninguém. E eu respondi para a pessoa. Eu vi. E eu respondi para a pessoa, cara, se não vai entrar ninguém, você está com medo. Se não vai entrar ninguém, não tem que ter medo. Sim, eu vi. Muito bom. É isso aí. Mas é muito esse o princípio de, cara, se entrar... Não tenha medo. Faça. Boa. Nós só podemos ter medo de coisas... É assim, nós, regra geral, enquanto seres humanos, nós tendencialmente... Temos medo de coisas que nós já reconhecemos como sendo perigosas. Há coisas... Porque é que as crianças não têm medo de nada? Porque elas não sabem o risco. Elas não têm o modelo mental de medo, né? De risco. Exatamente. Então, se elas... E nós temos que fazer a mesma coisa. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos ficando chatos. Muito chatos. Seres humanos são coisas chatas. Muito chata. Criança é muito mais legal. Muito mais. E, cara, é muito isso. Se você não sabe se vai correr bem, se vai correr mal, se as pessoas vão xingar, se vai ficar bom, se as pessoas vão gostar, se alguém vai entrar na live, seja... Cara, faz. Depois de fazer, você já tem dados para tomar uma decisão dessas. E para melhorar, ou para ver, ou para manter o que funcionou. Claro.
Eu acho que É depende. isso. Quando nós precisamos, alguém há bocadinho dizia num comentário que com ela era só deitar abaixo, não era só crítica, não havia nada de positivo. É uma responsabilidade nossa também juntarmos às pessoas que nos fazem bem. Ouvir Claro. apenas as pessoas que nos fazem bem. Que te interessam, Nós sim, sim, aceitamos sim. a opinião de gente que só nos quer mal, que não nos quer bem, que não nos conhece, que não quer evoluir, que não quer que a gente evolua. E é uma responsabilidade nossa juntar-nos com as pessoas que nos fazem bem. Então, se eu sei que vou fazer uma coisa que é difícil para mim, da qual eu tenho medo, que eu tenho receio de fazer, eu vou procurar Muito as mais difícil. pessoas que. E não são as pessoas que me são próximas, não é o pai, a mãe, o marido. Claro, Não, claro. são aquelas pessoas que O pai e a mãe sabem. sempre vão achar lindo Então, toda sempre. a merda que você faz. Ou então vão ter mais medo do que nós, com medo que a gente se machuque e não vão ajudar nada, né? Boa, Tem que ser boa, as pessoas boa. que têm noção de que nós queremos fazer aquilo, que aquilo é importante para nós e que vão estar connosco, corra bem ou corra mal. Então, é uma responsabilidade nossa procurar essas pessoas, conversar com elas e pedir o apoio para, se correr bem, elas vão aplaudir, se correr mal, elas vão dizer parabéns, tentaste. E isso temos que ser Maravilha. nós a procurar, porque não acontece, essas pessoas não nascem, né? Agora, eu ainda não percebi se a pergunta do Alexandre era na nossa confiança ou gerar confiança nos outros. Não, não, é gerar confiança nos outros também. A de vocês, obviamente, que é construída ao longo do tempo, a gente percebe, né? E como gerar, obviamente, a confiança do público e continuar ouvindo vocês, em sentir nessa mensagem algo que agregue valor a ele e colocar. Porque a gente sabe que a nossa atenção ela é extremamente limitada. Então, quando eu presto atenção no que você está dizendo, isso é. A gente tem que respeitar isso, né? É alguém que está perdendo o seu tempo com a gente. Sim. Ele pode não estar pagando nesse momento, mas, poxa, ele está perdendo tempo de ficar com o filho, de fazer alguma coisa útil da sua vida, do que isso é uma questão de confiança, né? Você já assistiu a algum episódio do Pesadelo no Instagram, que eu costumo fazer? Caiu. Cortou? Oi? Oi? A conexão. A conexão Agora ficou tá meio. top. Agora voltou, Ok. agora voltou. Agora voltou. Fale. Estava perguntando se você já assistiu a algum episódio do Pesadelo no Instagram, que eu costumo fazer. Do pesadelo, acho que não. Não. Então, um dia destes você assiste. Cara, Tá. é muito engraçado, porque eu primeiro falo muito palavrão. Muito palavrão. No outro dia tinha uma pessoa contando a diversidade de palavrões na live. Cara, mas é aqueles palavrões vírgula, né? Aquelas vírgulas, não é palavrão ofensivo. Claro. Cara, mas é engraçado que quanto mais você brinca com as pessoas, mais gente você atrai para uma live. Claro, é uma rede social, Claro. é entretenimento. Entretenimento. Claro. E Claro. o ideal é quando você consegue criar o infotainment, né? Quando você consegue misturar informação com entretenimento. Eu ganho 50 sapatos por episódio, mas ele ainda deve todos. Não, é por cada palavrão eu ganho um par de sapatos, mas ele ainda não deu. Muito bom. Não, já dei alguns. Não foram todos, não dá. Não ganho para isso. Muito bom. Mas é engraçado e quando você estuda e analisa esse comportamento das pessoas, você começa a pegar esses pequenos hacks, né? Você entende Entendi. o que é que as pessoas querem, o que é que elas querem consumir. Se nós estivermos aqui só a conversar de coisa séria, Claro. uns com os outros, ninguém fizer piada e tal, cara, agora Claro. vai embora, acabou. Não dá Claro, para ficar uma claro, hora aqui claro. assistindo uma live se não tiver uma Claro. brincadeira, se não tiver humor, se a gente não romper aqui com o raciocínio e chamar a pessoa. Ok? Nós quando fomos fazer, por exemplo, a nossa certificação com o Jurgen na Colômbia, uma das coisas que ele dizia era que, por exemplo, o fazer rir ao ser bruto, qualquer uma das Gerar duas emoções mais fortes. mais extremistas, né? O rir ou o ser bruto numa sala de aula é a melhor forma que você tem de fazer as pessoas recordarem mais rapidamente aquela informação. São os extremos emocionais, né? É o que mais existe. Exatamente. E no caso dele, ele é extremamente bruto.
Extremamente. É verdade. Mesmo. Eu nunca tive um professor É tão verdade. mau. É verdade. Ele é mau. É mesmo. Ele não Não, tem. não é, não vai. Ele é bruto a falar connosco ao ponto de nós ficarmos muito chocados. Mas isso faz lembrar, não é? A gente lembra até hoje tudo o que ele dizia quando ele depois gritava e ficava. Ele não gritava, mas dizia assim umas coisas feias e a gente fica. Sacana! Funcionou. 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 Funciona. Eu gosto mais de Ana usar o Jara, humor. a Ana Jara está perguntando qual é o signo do Paulo. Eu sou touro. Não se vê Eu sou logo. touro. Vê-se logo. Olha aí. Ou era touro ou era Áries. Não dava para ser outro. A Ana Jara é Ares, é isso aí. Eu conheço bem Ares, pode deixar que eu conheço bem Ares. Nem vou tocar muito no assunto aqui, que é capaz da nossa conexão cair. Deixa eu ver aqui. Quais são as perguntas que a gente já fez? Deixa eu ver quais seriam os principais elementos de construção de autoridade, qual a importância... Qual a importância do desenvolvimento de autoridade e o que as pessoas esperam de pessoas que tenham essa relevância? Dando a opinião de vocês, o que as pessoas buscam entre uma pessoa que tem essa autoridade? Por que isso é importante? Olha, Eu levantei o dedo é primeiro. touro. Levantei o dedo Eu primeiro. sou primeiro. Não, eu estou a fazer como na escola. Estou a respeitar todas as opções. Não levantaste que não quiseste. Eu já falei disso. É touro. Primeira senhora. Não sei... Não vou falar do ponto de vista das pessoas. Vou deixar isso aqui para a aquariana. Okay. Do meu ponto de vista, aquilo que eu mais valorizo é a coerência. A coerência. Maravilha. No sentido em que, se você é uma autoridade ou se você está a induzir os outros a fazer alguma coisa, a seguir algum tipo de comportamento, a apostar seja no que for, você tem que ser coerente com aquilo que você está a dizer aos outros para fazer. Se há coisa que eu abomino, é aquela história do faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Cara, não tem pior coisa para destruir a autoridade. E confiança. E isto acontece com muita frequência, que é quando você é descoberto, cara, a casa cai. E muitas vezes você não volta a construir porque você não consegue. Então, coerência para mim é fundamental. Para as pessoas... É a mesma coisa, porque é a desilusão, não é? Imagina, você conhece muito bem uma pessoa, ou acha que conhece, não é? Porque isto das redes sociais é muito engraçado, porque as pessoas acham que conhecem os outros. As pessoas acham que nos conhecem. Sim. Às vezes a proximidade é tanta que as pessoas acham que já são familiares. O problema é que mesmo com os nossos amigos, nós só os conhecemos numa determinada área, em determinadas circunstâncias. Claro. E depois ficamos muito desiludidos quando vamos trabalhar com eles, por exemplo, e as coisas não funcionam como nós achávamos que iam funcionar. Acontece com os casais, porque quando namoram, conhecem uma determinada área e é maravilhosa, mas não conhecem a outra área. E depois não funciona. Aí vai viver junto e dura 3 meses, né? Porque há uma desilusão muito grande ali, não há uma expectativa criada de acordo com aquilo que a gente conhece, de acordo com a realidade que nós conhecemos. E depois essa expectativa cai toda porque noutra realidade aquilo já não funciona da mesma forma. E nós temos tanto trabalho para criar autoridade que não faz sentido depois perdê-la por incoerência, não é? Porque eu digo para as pessoas fazerem isto, mas na realidade eu estou a fazer aquilo. E as pessoas depois ficam desiludidas por efetivamente não conhecerem. É quando você acha que conhece uma pessoa e depois, afinal, eu não o conhecia, não é? Não há pior desilusão. E as pessoas acham que nos conhecem nas redes sociais. E se elas percebem que aquilo que nós fazemos não é aquilo que nós dizemos, vem a desilusão como se fosse um relacionamento mais próximo, não é? Cara, é coerência. No sentido em que, e eu aqui sou muito exigente comigo próprio, no sentido em que você tem que ser o melhor exemplo daquilo que você tem para vender. Exatamente. Você tem que ser o melhor exemplo. Cara, não é aquela coisa do... Sei lá, imagina. Que sensação é que você tem de alguém que tem 2.000 seguidores no Instagram e está tentando vender a você um curso de como ter sucesso no Instagram? Cara, não dá. Não dá. Você tem que ser o melhor exemplo, não é? Da mesma forma que se você está a ensinar os outros, por exemplo, desenvolvimento pessoal e se é um péssimo ser humano,
dá, não dá. Dá até um determinado ponto, mas um dia a casa vai cair. Mas acontece em todas as áreas. Você não vai confiar numa cabeleireira para ir ao cabeleireiro. Eu não posso confiar num cabeleireiro que se ele tiver o cabelo estragado. Como assim eu vou colocar o meu cabelo nas mãos daquela pessoa? Alguém que é um influencer na área da moda que depois não usa ou não tem estilo, por exemplo. Acontece com tudo, não é? Sim. Tem que haver muita coerência. Muita não coerência. adianta eu querer falar de uma coisa da qual eu não entendo, porque se eu não entendo, vai acabar por não correr bem. Então, não adianta eu tentar vender um produto que eu não sei utilizar ou que eu não utilizo, porque não vai correr bem. É fundamental haver coerência. Não, e até eu acho que isso depende da verdade que você vende, né? Contanto que seja uma verdade. Você pode acreditar em qualquer coisa, você pode vender qualquer coisa para alguém, contanto que você acredite que isso é verdade e contanto que você pratique essa verdade em relação ao que você está vendendo, né? Então aí basta eu aceitar isso no meu momento, eu aceitar o que você está vendendo e eu continuar seguindo essa verdade que você tem, ou eu achar que isso não faz sentido para mim. Mas o que não pode acontecer é eu questionar essa verdade e eu encontrar nessa verdade elementos que não tenham lógica. E aí você não consegue construir nada porque você constrói um castelo de areia a todo momento, né? Porque você tem que estar toda hora quebrando ou então remanejando essa verdade, que ela não é algo absoluto, não faz sentido, não tem lógica. E, consequentemente, você não sustenta essa ideia, né? Por isso que a autoridade, eu acho que ela tem muito disso, sabe? Você estuda e nunca termina, porque você está sempre se auto-rebatendo, porque você se questiona a todo momento sobre aquela verdade. E aonde o que você acredita pode, em algum momento, não fazer sentido. Por isso que você continua estudando. E eu acho que é por isso que você pega esse senso da autoridade para conseguir passar às pessoas. Porque você está num nível de questionamento de si mesmo tão evoluído que as questões que estão iniciando, você rebate elas com mais facilidade, né? Então eu acho que é isso, é você testar sempre a sua própria verdade, né? vai lá. Levantou o dedinho, tem prioridade. Um aspecto muito importante aí que você tocou, que é super importante você continuar constantemente estudando e se atualizando. Boa. No entanto, é muito importante que você não sabote a execução por conta dessa falta de conhecimento que você acha que tem. O que acontece mais no mercado e que eu vejo acontecer com maior frequência são pessoas que nunca entram em jogo porque elas acham que não estão preparadas o suficiente. E elas treinam a vida inteira e nunca estão disponíveis para entrar em campo e jogar. Cara, e isso é a pior coisa que pode existir. É você passar uma vida inteira a estudar, que é bacana, mas, cara, estudar só por estudar... Há o síndrome do impostor, não é? Que a gente faz e tem resultado e acha sempre que não é bom o suficiente e que precisa de mais. E... Cuidado com isso. Às vezes acontece. Cuidado com isso. No sentido em que coloca isto num ponto de vista mais macro. E imagina, o mundo tem 7 mil milhões de pessoas. Garanto-te que você encontra no mínimo meia dúzia para quem aquilo que você vai dizer nesse exato momento é total novidade para elas. Claro. Total novidade para elas. E quando isto acontece, já valeu a pena. E é assim que você começa. Começa. Você não tem que estar preparado para todo o mundo. Você tem que estar preparado para você mesmo. Para começar. Uhum. Para começar, cara. Não é para falar para 100 mil pessoas. Ninguém começa a falar para 100 mil pessoas, né? Então, você tem que começar. E até mesmo a gente que dá aula, como a gente aprende com os alunos é algo impressionante. Por isso que eu acho essa profissão uma coisa maravilhosa, porque a gente aprende a todo momento com os próprios alunos, não é verdade? Muito. Eu tenho aqui... E a estudar, e a preparar a aula. Nossa. É maravilhoso, exatamente. Eu tenho aqui mais duas perguntinhas ainda para a gente fechar hoje,
que diz assim: a autoridade depende exclusivamente de conhecimento. Essa é uma. E outra, qual o principal indicador de autoridade dentro do que vocês enxergam? E se a gente está falando em número de seguidores é um indicador para a autoridade ou não é indicador? A gente já falou um pouquinho disso, mas qual é a visão de vocês? Primeiro, a autoridade depende exclusivamente de conhecimento, sim ou não? Ele, quando quer falar, levanta o dedo. Quando ele quer passar a palavra, passa assim. Não, estou a respeitar. Acabei de falar. Não é? Autoridade. O que é autoridade Ok. para mim? A autoridade, como eu falei no início, a autoridade pode ser só o que as pessoas percebem como autoridade e não efetivamente a autoridade da pessoa. Para mim, a autoridade é a pessoa, além de saber daquilo que ela fala, ela aplicar, ela testar, ela ter noção de que efetivamente aquilo fala, que aquilo funciona, que aquilo é mesmo assim e saber passar essa mensagem. Mais do que saber fazer, é o saber mostrar que sabe. Só assim é que ela cria autoridade. Mas envolve algum tipo de conhecimento, obviamente. Óbvio. Você tem que ter um propósito, um ponto focal, seja o conhecimento que for. Pode ser o conhecimento mais irrelevante para nós, mas existe ali um certo conhecimento. É isso que busca, é isso que impulsiona. Seria isso, né? Você pode ser autoridade em qualquer coisa. Qualquer coisa. O nicho mais estranho que possa parecer. E você precisa de conhecimento. Para ter autoridade, você tem que ter conhecimento. Para ter autoridade real, não autoridade percebida. Você tem que ter muito conhecimento acerca daquele assunto. Tem que saber mesmo. Eu não vou dizer que tem que saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Mas tem que saber muito sobre aquele assunto para passar a ser uma autoridade acerca daquele assunto. Chato? Se não tiver conhecimento, é popularidade, não é autoridade. Oh, isso aí. E isso que é importante desmistificar. Que é preciso autoridade. Porque há muita gente, sei lá, imagina, e isto não é uma crítica, ok? É só um exemplo, antes que venha aí alguém com um mimimi. Eu não, que eu não tenho muitos seguidores, não importa. Mas imagina, alguém que participa no BBB. Ok. Alguém que participa no BBB. Cara, não é uma questão de conhecimento. E no BBP também. No BBP? É Big Brother Brasil ou Big Brother Portugal. Está bem. Boa. Alguém que participa, por exemplo, no Big Brother, cresce muito rapidamente nas redes sociais. É popularidade, não é autoridade. São coisas diferentes. Ok. Então, e acho que isso já responde em parte à segunda pergunta, né? Isso responde a que é preciso conhecimento. Que é a questão dos seguidores, sim. Exatamente. Em relação aos seguidores, não significa absolutamente nada. Se a coisa simples de fazer é ter muitos seguidores nas redes sociais. Há imensas formas de o fazer. Não é sequer esse um critério de autoridade. Atenção, não é um critério de autoridade para nós, mas como você falou, é um critério, a popularidade também é um critério interessante para primeiro chegarmos à avaliação das pessoas. Como é que eu explico isto? Você entra num perfil e a pessoa tem 500 seguidores e você tem menos propensão a analisar aquilo que ela faz do que se ela tiver 500 mil. Ok. Então, pode ser, e a que tem 500 mil pode ser uma autoridade, atenção. Não é porque é autoridade que não tem que ser popular, porque também pode ser. Mas nós termos muitos seguidores faz também com que as pessoas chamemos mais a atenção. As pessoas deem mais atenção. Elas criam uma percepção de valor. Porque há que é o efeito manada, de alguma forma? Desculpa? Que é o efeito manada, de alguma forma? É exatamente isso. É mais fácil você chamar a atenção se tiver 500 mil do que se tiver 500, não é? E nós precisamos às vezes disso, que é fazer a pessoa parar e olhar e dar atenção àquilo que está ali. E quem está a começar tem maiores dificuldades porque, como tem muito poucos seguidores, as pessoas não dão tanta importância para aquilo que estão a fazer. Nós temos a tendência de olhar, tirando nós aquarianos, os outros só olham para aquilo que tem muita gente, onde está toda a gente, e o que é que estão. Se essa gente toda acha isso bom, eu também acho, não é? Então, se toda a gente segue essa pessoa, também vou seguir. E isso é uma tendência nossa. Nós temos tendência para fazer isso porque nós queremos pertencer àquela comunidade, nós queremos pertencer a um grupo com tanta
influência, Claro, vá. claro, Não autoridade, mas claro. com tanta influência, né? É uma Sim, tendência Claro. nossa. Então, às vezes, não é errado também ter muitos seguidores, ou não temos que desvalorizar isso no sentido de que claro que não é não. importante, porque também é, mas não é o mais importante na autoridade. Não, Entendi, não é. entendi. E olha, posso dar um exemplo simples. Você conhece o Martin Lindstrom? Sim, 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 sim. Martin Lindstrom. Vai ver quantos seguidores é que o cara tem no Instagram. Cara, é ridiculamente baixo. E o cara é um gênio, ok? É uma sumidade na nossa área. Mas lá está. Mas o Há cara não outros. tem, mas depois quem fala dele tem, não é? Não, Quem usa o Sim, trabalho dele. sim, o próprio Dan Ariely também, né? Ele não tem sim, muito essa questão da rede social. E o sim, cara é um gênio também. sim. Mesmo, mesmo. Há muitos caras assim. Por acaso não é o Lindstrom, o outro, o Malcolm Gladwell, por acaso não sei Sim. como é que ele está nas redes sociais, Péssimo, eu acho. mas, cara, porque existem vários caminhos para você construir a autoridade, né? E esses caras, por exemplo, ficaram reconhecidos, ou amplamente reconhecidos, por terem escrito vários livros que se tornaram best-sellers e que são livros de referência. E esse é um dos caminhos, né? Você tem vários caminhos. Claro, claro, Óbvio claro. que à medida que você vai ganhando autoridade, vem alguma tração em termos de popularidade também. Mas depois há aqueles que Claro. acabam por ser mais populares ou menos populares, cara, até pela forma como eles estão no mercado, né? Você pode gostar Claro. muito dos livros sei lá, do Lindstrom, mas você entra lá no Instagram e o cara só publica coisa chata. Você não vai seguir o cara porque os livros são bons. Você vai seguir o Entendi. cara com base naquilo que você vai receber ali. Se aquilo que você vai receber Entendi. ali não está de acordo com aquilo que você gostaria de receber, você não vai seguir por conta disso. Então, Entendi. acho que é muito por Uma aí. coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não, não, Não necessariamente existe um vínculo direto, né? não existe. Não existe. Entendi. Não existe. Imagina, cara, imagina a discrepância que existe, por exemplo, no Instagram entre o Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi. Sim, sim. É gigante. É gigante, cara. Nas redes sociais é gigante. No meio, não é. Em termos de Entendi, salário, entendi. não é tão diferente Não, assim, não, né? não, não é isso, E em não é termos isso, de... não é isso. Para os Não, fãs, Sim, sim. no meio do futebol, eles se equivalem, de certa forma, né? exatamente, no meio do futebol, os Uhum. fãs, cara, está muito repartido. Está muito Mas tem repartido. muito a ver com carisma, então, né? Exatamente. Tem a ver com carisma, Uhum. tem a ver com Empatia. empatia, tem a ver Uhum. com, Com com a o vida, tipo de conteúdo que você a coloca na vida rede pessoal. social. Tem a ver com a Claro, pessoa. claro. Além do profissional, com a pessoa também. Cara, e lá está. Enfim, se você não for uma boa pessoa, ninguém vai querer ser seu amigo. É assim que a coisa funciona. Se você não tiver Sim. nada de interessante a não ser bom profissional, o que é que você vai ter? As pessoas que seguem você enquanto profissional. Porque as pessoas que seguem você enquanto ser humano nem querem saber, não é? Exatamente. É preciso ser um bocadinho mais do que Cara, tem apenas um muitos bom assim, ó. profissional. O António Damasio é outro. Cara, tem muitos bons exemplos de pessoas que têm muita autoridade. Cara, eu nem sei se o Warren Buffett tem rede social. Eu acredito que não. Uhum. Se Uhum. tiver, se calhar nem sabe mexer. Mas, mas é provável. Mas, cara, porque autoridade não necessariamente significa Cara, imagina. Quem é que tem mais autoridade? Um Warren Buffett ou um cara que tem 5 milhões de seguidores no Instagram? Claro, Warren Buffett, certamente. Dentro do assunto dele, dentro do Yeah. assunto de negócio dele, obviamente sim. Cara, Claro. então, Claro. então você concorda comigo que o número de seguidores não necessariamente é o único indicador para você determinar quem é que tem mais Claro. autoridade na área, né? Ok? Claro. Então, ajuda, pode ajudar. Só que aí entramos Claro. numa outra perspectiva, que é uma perspectiva de antigamente, para você construir autoridade, você tinha que ser notável no seu trabalho ou você tinha que usar um dos meios de comunicação tradicionais que se usavam na época
para você conseguir construir essa autoridade e popularidade, como a televisão, a rádio, etc. O que as redes sociais permitem hoje é que pessoas comuns cresçam através das redes sociais e, a partir delas, construam um perfil de autoridade. Sim. Que são duas coisas... Por sua própria autonomia. Exatamente. Então... Entendi. Então, só para dizer que o Paulo Faustino tem muito mais seguidores do que o Malcolm Gladwell. Que ele só tem 138 mil. Viu? E tem um perfil verificado também. E ele também. Olha aí. Incrível, olha não é? Incrível. Olha aí, cara, viu? Cara, essa é a nova economia. Mente melhor, né, Paulo? Mente melhor que ele, viu? Conseguiste mais. É um bom ponto de vista. É um bom ponto de vista. Mas, cara, é no sentido de, por exemplo, se isto que nós estamos atravessando hoje, desta transformação digital, se ela não existisse, eu hoje não estaria aqui. Claro. Eu hoje não estaria aqui. Se eu hoje não estaria falando comigo ou me convidando porque eu sou um especialista em marketing digital. Cara, porque você... Ou eu teria feito... Eu teria que te encontrar numa sala de aula. Você até poderia me ter conhecido de outras formas, né? Ou por um livro que eu escrevi, ou por alguma coisa que eu pudesse ter feito. Mas seria um caminho muito mais difícil do que é hoje, potencializado pelas redes sociais. Com certeza. Mas... E um meio mais de fácil acesso, né? Mas que tem a sua ideia. Da mesma forma que é o meio que te leva lá para cima, também é muitas vezes o meio que te leva lá para baixo. Né? As histórias dos cancelamentos. É por isso que não é brincadeira, né? As histórias dos cancelamentos, aquela galera que xinga você, a exposição. Cara, não é só coisa boa, né? É uma ferramenta muito poderosa, mas que também tem o outro lado da moeda. Então... Eu acho que você tem que ter muita responsabilidade para enfrentar esse desafio, né? De buscar um posicionamento, né? Ou você usa, você tem o discernimento de usar como usuário, ou você tem que ter a disciplina e a responsabilidade de avançar. Você tem que ter coragem. Níveis, né? Você tem que ter coragem. Cara, vejam... Eu acho que como todo grande desafio, né? Vejam um documentário na Netflix que a Regina achou e que a gente assistiu no outro dia, que é de uma moça chamada Brené Brown. Ela é autora, tem livros dela. Brené Brown. Na Netflix se chama O Poder da Confiança. Cara, é muito incrível. E o que ela fala... É muito bonito. É muito bonito e é muito incrível. Porque o que ela fala é da relação que existe entre a coragem e a vulnerabilidade. No sentido em que, se você não for vulnerável, não dá para ser corajoso. Não dá. Então, quando se... A coragem nasce na vulnerabilidade. Exatamente. Exatamente. Você se desafia e você se supera, né? Exatamente. E ela fala muito, ela estuda a vergonha, como ela fala. A vergonha, a confiança, a vulnerabilidade e todas essas ligações. Cara, e é muito incrível no sentido em que se efetivamente, para estar nas redes sociais hoje, de um ponto de vista profissional, você tem que ser um cara corajoso. Você tem que ser corajoso. Claro. Mas para isso você tem que ser vulnerável, o que é maravilhoso. Não dá para ser de outra forma. Claro. Porque efetivamente é um meio que, cara, dependendo da escala, cara, muitas vezes você está falando com 2 estádios de futebol inteiros, cheios. Cara, é preciso curar. Claro. Fácil. O poder da confiança. Claro. O poder da confiança. É o nome do documentário. Legal, bacana. Gente, muito obrigado. Né? A gente já até passou do nosso tempo aqui. Eu peço até perdão para a SPM. Eu tenho que agradecer para você. Eu tenho que agradecer para você porque eu descobri que eu hoje vou dormir com um cara que tem mais seguidores do que um dos meus autores favoritos. Olha, viu? Já viu? Vou muito feliz hoje. Ela só tá comigo por isso, cara.
por isso. Já valeu, Paulo. Já valeu o convite, hein? Eu sabia que comprar seguidores ia valer a pena. Muito bom, muito bom. É um ótimo investimento, pelo que eu estou vendo. Depois me passa o fornecedor aí, que eu estou precisando dessa moral também. Gente, muito obrigado pela disposição de vocês. Vocês sempre muito dispostos, sempre dando toda a atenção que a gente precisa, sempre esclarecendo bastante tudo que as questões que a gente tem. Gostaria de reforçar novamente a questão as minhas desculpas pelas perguntas que foram feitas aqui e a gente nesse momento não consegue responder, mas novamente eu deixo à disposição aí o perfil da Regina, né, @ReginaSantana, para quem quiser seguir, para quem quiser fazer as perguntas para ela. O Paulo da mesma forma, @PauloFaustino, para quem quiser seguir ele, para quem quiser fazer as perguntas lá, ele também responde de todo mundo. O meu também, tá? Quem tiver alguma pergunta relacionada a esse mundo da neurociência aplicada a negócios, da psicologia, do consumo, enfim, comportamento, também vou ficar muito feliz em receber vocês lá no nosso perfil do @NeuroExpert. Quero reforçar novamente que as turmas estão abertas, os cursos estão confirmados. Curso de Psicologia do Consumo, que inicia agora segunda-feira, está confirmado. O curso de Neurociência Aplicada a Negócios também está confirmado. O curso de Marketing Sensorial está quase confirmado também, tá, gente? Então, assim, para quem quiser fazer esses cursos, o de Psicologia do Consumo precisa ser até a meia-noite a inscrição, porque precisa ter esse tempo aí de a escola se organizar e colocar as turmas como se começa na segunda-feira. E quem quiser o desconto de 10%, então... Só na hora de comprar o curso, vai lá e escreve o bônus Live ESPM 2021, tá bom? Gostaria novamente de agradecer vocês a disponibilidade e eu deixo aí esse tempo de finalzinho para vocês fazerem as considerações finais. Muito obrigado, gente. Eu é que agradeço para você muito por este convite e aproveito para dizer às pessoas que estudem, para ser uma autoridade é preciso estudar. E sim, precisamos muito estudar como é que as pessoas se comportam, o que é que elas precisam, o que é que elas precisam sentir, o que é que elas precisam ouvir, o que é que elas precisam ver. Então aproveitem para estudar, porque não há outra forma de ser uma autoridade em absolutamente nada nesta vida. Verdade. Paulo? Então? Travou a internet aqui, travou. Travou, né? Travou a conexão neural. Cara, muito obrigado pelo convite. Vou aproveitar também estes 2 minutinhos para dizer que, cara, o universo é uma coisa tão legal. Senão nós não existíamos. Se não houvesse o universo. Um dia a Regina estava dizendo assim: o NeuroExpert é neurocientista, e se eu o convidasse para fazer uma live, mas ele não vai aceitar, de certeza, e blá blá blá, blá blá blá. Cara, eu pensando mesmo nela. Ela fez uma festa quando você disse que sim, agora estamos aqui, cara. Nossa, é muito legal. Só custa começar, né? Nós ficamos a pensar, e se eu fizesse? E se eu fizesse? E eu fiz. E foi minha aluna, né, Regina? E você foi minha aluna. Olha que alegria. Eu fiz o curso na quarentena, eu acho, no final da quarentena aqui, fiz o curso de Neuromarketing. E agora estamos aqui novamente e vamos estar mais vezes, muito mais vezes. Bacana, bacana. E é isso, cara. Muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. A gente vai se falando. Obrigado em nome da SPM também. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.